Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. E hoje eu vim conversar com vocês a respeito do livro Negação, da Deborah Lipstadt, pela editora Universo dos Livros. Este livro foi traduzido para o português pelo Maurício Tamboni e é um livro de não ficção. Já vou explicar toda a sinopse para vocês. Só antes disso, eu gostaria de definir o que é negacionismo, que é uma palavra que recentemente ganhou muita força. A gente tem ouvido falar por aí nas redes sociais, nas mídias, sobre negacionismo, muito relacionado à pandemia, ao questionamento da vacinação e etc. E o negacionismo tem a ver com diversas áreas científicas diferentes. Recentemente eu assisti a uma aula online do professor Marcos Napolitano, da USP, em que ele falou sobre negacionismo e revisionismo ideológico. Eu vou deixar o link para essa aula, que foi transmitida via Facebook, aí no box de descrição do vídeo. E a definição de negacionismo que ele dá é que é a negação de base de um consenso científico, a partir de um movimento ideologicamente organizado, ou seja, não é uma negação à toa, é uma negação que tem um fundo ideológico por trás e que propositalmente espalha desinformação. Então, dito de outra maneira, é um movimento organizado de desinformação e de rejeição a um consenso científico. É uma atitude a priorística de questionamento da ciência, e dentro da ciência existem questionamentos que são possíveis, não é esse o caso, e essa atitude de questionamento da ciência próprio do negacionismo encobre alguns interesses. Então, como eu mencionei, não se trata de uma mera opinião sobre o tema, e também não significa que não se possa questionar alguns aspectos das pesquisas científicas. Inclusive, existem muitas divergências entre especialistas do tema, mas os especialistas não negam a existência do objeto, porque esse objeto já está epistemologicamente comprovado. Este livro, Negação, vai falar sobre o negacionismo ligado ao Holocausto. A autora, Deborah Lipstadt, é professora de Estudos Judaicos Modernos e de Estudos do Holocausto na Universidade de Emory, nos Estados Unidos. Ela é especialista e escreveu livros sobre o genocídio judeu, e nós sabemos que durante o chamado Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial e a solução final, outros grupos também foram exterminados. Mas o foco da Débora e deste livro inteiro é em relação ao negacionismo do Holocausto judeu, tá bom? Então, nós vamos falar aqui, quando eu me referi ao Holocausto, eu estou me referindo à solução final relacionada ao extermínio dos judeus na Europa, especificamente ali na Alemanha, na Polônia, no período da Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou me referir, a partir de agora aqui no vídeo, como sendo o Holocausto, esse evento, embora eu saiba que não é o termo preferido por todos. Eu já ouvi que o termo Shoah é mais adequado, mas Holocausto é o termo que é usado no livro e é o que eu vou usar aqui no vídeo também. Um certo dia de outono, a professora Deborah Lipstadt estava na universidade quando recebeu uma carta desse autor negacionista do Holocausto chamado David Irving. Nessa carta ele dizia que a processaria por difamação, porque ele não é um negacionista, segundo ele mesmo. Irving é um autor que se considera historiador, mas não se formou em história. Escreveu vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Terceiro Reich. Pesou a mão em vários momentos para uma simpatia ao Hitler e ao nazismo, segundo a própria professora Lipstadt. E ele fazia isso, ele gerava essa simpatia, negava o fato de que o Holocausto judeu tenha sido um plano do Hitler, especificamente, ou algo sistemático promovido pelo regime nazista. Ele negava a existência desse holocausto a partir de distorções das fontes históricas, ele alterava e deturpava dados para chegar nos resultados que ele queria e nas conclusões que sustentassem as suas próprias visões individuais, que na verdade não eram tão individuais assim, nós veremos depois, estavam ligadas a outras organizações, mas que eram visões que historicamente eram insustentáveis por conta das evidências documentais. Então a Deborah Lipstadt recebe essa carta dizendo que ele vai processá-la por difamação e ela não entende direito, porque ele realmente negava
abertamente que o Estado alemão tinha uma política sistematizada para eliminar os judeus, para exterminá-los. E ele dizia que era impossível que tivesse havido câmaras de gás para matá-los todos. E ele argumentava que não havia nenhuma documentação que de fato comprovasse que o Holocausto aconteceu. Inicialmente, a Deborah Lipstadt não liga muito para essa carta, envia de volta para ele as fontes de onde ela tira as afirmações dela, e deixa quieto. Mas David Irving, aqui na capa a gente tem a Deborah Lipstadt, representada pela atriz Rachel Weisz, porque fizeram um filme também sobre esse livro. Então essa daqui seria a professora Deborah Lipstadt, e esse aqui seria o David Irving, esse negacionista que processou-a. E, na verdade, o David Irving vai até o fim com esse processo. Ele processa a professora nos tribunais britânicos. E isso é interessante porque, se ele tivesse processado ela nos tribunais dos Estados Unidos, ele teria que provar que ela estava errada. E lá na Inglaterra, foi ao contrário. Ela tinha que provar que estava certa. O ônus da prova estava com ela. Então é muito interessante porque nesse livro ela vai narrar todo esse processo e como ela precisou montar uma força-tarefa gigantesca composta de advogados, de peritos, profissionais de diversas áreas para provar que ela tê-lo chamado de negacionista não foi uma difamação, e sim uma afirmação verdadeira. Então, no final das contas, a equipe da professora Lipstadt precisava provar que a versão, entre aspas, do David Irving para o Holocausto era falsa, era fraudulenta. E para vocês terem uma noção, a Deborah Lipstadt e a sua equipe passam 4 anos se preparando para esse julgamento, porque ela não pode se dar ao luxo de falhar, ela não pode perder esse processo, porque senão o David Irving, que é o negacionista, ganharia muita força, o discurso dele ganharia muita força. Então eles se preparam de uma forma extremamente cuidadosa para não deixar que esse homem ganhe no tribunal. E o livro fala como foi o julgamento. Aliás, fala sobre toda essa preparação e fala sobre o julgamento também. Essa é a sinopse. Agora, falando mais sobre as partes do livro mesmo, nos primeiros capítulos, a Deborah Lipstadt conta um pouco do currículo dela, entre aspas, da vida dela, a juventude, a infância, a trajetória acadêmica dela, o contexto familiar dela, que é judeu, e ela acha importante falar sobre tudo isso pela transparência, né, para mostrar quem ela é, de onde ela vem, por que ela defende essas coisas, e para desmentir algumas coisas que o David Irving fala sobre ela no tribunal. E nos capítulos seguintes, ela começa a narrar qual foi a estratégia de defesa que ela e os advogados adotaram, de forma detalhada. Então a gente percebe o quanto foi oneroso, o quanto foi trabalhoso a obtenção de provas. Como eu falei, eles tiveram que contratar peritos que examinassem os livros do David Irving. Os caras foram em todas as notas de rodapé, em todas as referências que o David Irving fez nos livros dele, para mostrar, para verificar as fontes, na verdade, né? Então, a partir do que o David Irving falava das fontes, eles iam para aquelas fontes buscar, e na maioria dos casos eles vão encontrar coisas completamente modificadas, deturpadas, e acabaram produzindo relatórios extensos sobre essas fraudes documentais cometidas pelo Irving. Uma outra parte muito interessante é quando a Deborah Lipstadt e a equipe dela vão até Auschwitz e eles analisam de uma forma técnica e bem minuciosa os prédios e as ruínas daquele lugar, a arquitetura, a engenharia, de modo que eles conseguissem provar que as câmaras de gás existiram, que elas funcionaram e que elas serviram para a matança de judeus. Porque esse era um dos fatos-chave que eram negados pelo Irving. Então eles foram estudar isso a fundo também. E o julgamento mesmo é contado quase que argumento a argumento, bem detalhado. E as reações de quem estava presente, é muito interessante acompanhar pelos olhos dela, claro. Esse livro é em primeira pessoa, então é ela contando como ela viu o julgamento acontecer, as respostas que o Irving deu ali na hora, as estratégias jurídicas. Inclusive, a maior das estratégias, né, a linha que eles vão seguir, é a de que eles não querem provar que o Holocausto aconteceu, porque isso nem está em questão. O Holocausto aconteceu, ponto. Então, se eles ficassem tentando provar que o Holocausto aconteceu, isso abriria a
possibilidade de que ele não tivesse acontecido, o que é falso. E o foco dela e da equipe, então, sempre é em mostrar como o Irving é um negacionista que deturpa informações históricas para reforçar a sua própria simpatia pessoal por Hitler e o seu antissemitismo e a sua adesão a teorias conspiratórias, que é algo muito comum entre os negacionistas. Mas mesmo não sendo o foco dela, ao longo do julgamento todo, enquanto Irving vai apresentando as suas supostas evidências, os seus escritos vão sendo refutados como falsos, de acordo com as fontes históricas, de acordo com os peritos que foram verificando todos os documentos que ele checou e que ele referenciou no livro, nos livros todos. E nesse processo todo ela acaba mostrando provas irrefutáveis de que o Holocausto aconteceu. Então a equipe dela mostra evidências inquestionáveis acerca ali dos campos de extermínio, os campos de concentração, evidências do apoio de Hitler a essas políticas genocidas. E é muito interessante ver aqui no livro a diferença entre a história como ciência, com rigor metodológico, sabendo tratar as fontes sem deturpá-las, e do outro lado, a história, entre aspas, sem metodologia confiável e que é usada para confirmar certos discursos. Ou seja, a história é usada como instrumento para confirmar narrativas ideológicas e que às vezes são preconceituosas e criminosas também. Então este é um livro de não ficção que segue o formato de um relato pessoal da professora Deborah Lipstadt, que foi a ré nesse processo. Ela conta tudo em primeira pessoa com base nas suas próprias memórias, mas também em anotações detalhadas que ela fez ao longo do processo inteiro. Isso inclui a preparação para o julgamento. E ela também se apoia em transcrições dos registros judiciais. E para afirmações de cunho historiográfico, ela usa notas, e essas notas ficam lá no fim do livro. Mas mesmo com essa questão das fontes históricas e de citações, o texto da Deborah Lipstadt é super acessível, inclusive para pessoas que não são historiadoras, e é muito, muito fluido, é surpreendentemente fluido. Eu li esse livro, assim, ele tem 400 páginas, sem contar as notas. De texto mesmo, ele tem 400 páginas. E eu li muito mais rápido do que eu achei que eu leria. Coisa de uma semana e meia, eu já tinha matado o livro, porque eu achei ele muito fácil de ler e eu queria saber o que ia acontecer. E esse foi um outro ponto que eu acho importante destacar. Eu esperava, antes de lê-lo, eu esperava um livro mais técnico, que abordasse mais discussões historiográficas, que definisse o que é negacionismo. Não foi o que aconteceu. É um livro bem narrativo, acessível para um público leigo, e um dos aspectos mais relevantes do livro, ao meu ver, foi mostrar as estratégias que o Irving usou e que muitos negacionistas usam para chegar às suas conclusões que são errôneas. Então, a falta de rigor no que concerne ao método científico, ao método historiográfico, desonestidade intelectual, distorções deliberadas de documentos e de traduções de documentos também, inferências implausíveis, conclusões a priori, sem verificar, obstrução à pesquisa das fontes utilizadas. Isso é um aspecto importante. Muitas vezes o Irving não citava direito a fonte de onde ele tirava, ou o acesso a essa fonte não era permitido. E a gente sabe que para a ciência a verificabilidade é muito importante, né? É essencial, inclusive. A descontextualização de dados e de informações. O cara pega um dado e uma informação e tira completamente do contexto em que aquilo está inserido. E, gente, assim, tem uma autoconfiança surpreendente desse homem, de todos os negacionistas, eu acho, naquilo em que eles acreditam e aquilo que eles defendem. Para vocês terem noção, o Irving, enquanto a Deborah Lipstadt, como eu falei, contrata uma equipe gigante de especialistas para ajudá-la no processo e tal, o David Irving faz tudo sozinho. Ele mesmo se representa no tribunal, ele faz questão de ser o seu próprio advogado, de tanta confiança que ele tem naquilo que ele está falando. Nossa, e tem uma outra coisa, é que o Irving faz o tempo todo comentários irônicos, inapropriados e debochados, e no relato da Deborah Lipstadt, né? E isso me deixou com muita raiva lendo.
porque parece que uma das estratégias dos negacionistas é tentar provocar os pesquisadores sérios sobre aquele assunto, a ponto desses pesquisadores perderem a linha, sabe? Porque assim eles vão parecer desequilibrados e isso vai desacreditar a ciência, inclusive. Então eu acho que é um bom livro para a gente perceber as armadilhas que os negacionistas colocam pra gente. Não acho que é um livro perfeito e isento de críticas, a começar pelo fato de que ele é em primeira pessoa, né? Ele é narrado por alguém que está completamente envolvido ali no processo, mas isso não é escondido, isso é algo que fica muito claro. Então, não é um demérito do livro, mas é um ponto de vista a ser levado em conta. É um ponto de vista bastante bem argumentado, inclusive. E levando isso em conta, eu acho um livro muito, muito interessante, inclusive para estudantes de graduação em História, porque discute sobre o fazer historiográfico e sobre os métodos possíveis. E tem uma outra coisa que o professor Napolitano colocou na aula dele, e dá pra gente puxar para esse livro também, que é a corda bamba em que nós historiadores ficamos, ou seja, a necessidade que a gente tem de defender a objetividade das fontes sem perder o caráter interpretativo da história, porque essas duas coisas andam juntas. Por muito tempo, a história foi vista como, de uma forma dura, como sendo apenas o que o documento fala, ponto. Essa é uma leitura muito rígida e muito positivista da história, de que você só pode dizer exatamente o que o documento está dizendo. E atualmente, na academia, existe uma diversidade de metodologias aceitas, porque são de fato científicas e porque admitem interpretações. E existem muitas divergências entre historiadores, que são saudáveis. Por quê? São todas dentro do escopo científico. O professor Marcos Napolitano definiu esse equilíbrio que a gente precisa buscar entre a objetividade das fontes e a subjetividade do pesquisador. E aqui subjetividade não no sentido de ele dar uma opinião, não é isso, mas sim de ele analisar as fontes do seu ponto de vista, né? Só que a gente tem que levar em conta que cada historiador faz perguntas diferentes para um mesmo documento. Ou seja, é isso que eu quero dizer com a subjetividade do historiador. Não é que ele vai colocar ali a sua opinião política, por exemplo. Ele não vai deturpar as fontes para caberem na sua visão política. Isso é o que os negacionistas fazem. Um pesquisador sério é aquele que tem um afastamento necessário do seu objeto de estudo, mas que obviamente não é neutro, porque a neutralidade não é possível na ciência. Então, se vocês quiserem mais sobre essa discussão, como eu falei, assistam a essa aula do professor Marcos Napolitano, que está disponível num vídeo do Facebook. É a aula inaugural do professor Marcos Napolitano, da USP, transmitida pela Casa de Oswaldo Cruz, e o nome do vídeo é Negacionismo e Revisionismo Ideológico, o conhecimento histórico em xeque. O link para esse vídeo está no box de descrição, é só vocês abrirem aí para ler. E além disso, eu conheci esse livro por meio de um vídeo aqui no YouTube também, do professor Iclis Rodrigues, do canal Leitura Obriga História, que também estará linkado aí no box de descrição, tá bom? Se você gostou dessa resenha, por favor, não se esqueça de deixar um joinha. Se você quiser adquirir o livro Negação ou qualquer outro livro, por favor, utilize o meu link que está aí no box de descrição. Por esse link você compra esse livro na Amazon e não paga nada mais por isso. E eu recebo uma pequena comissão pela venda. Então você apoia o meu trabalho aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. O filme também é muito bom, embora eu prefira o livro. Eu acho que o livro trouxe mais detalhes, principalmente sobre essas discussões historiográficas acerca do negacionismo. Mas o filme também vale muito a pena. E me contem aí embaixo se vocês já leram alguma coisa a respeito desse tema. E se vocês têm alguma indicação pra mim, eu também adoro saber, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!